Já todos nós ouvimos falar em casos em que uma gravidez serve apenas como uma manobra de certas mulheres para prender a elas o pai desse bebê. Mas também todos nós sabemos que raramente relações que se fundamentam apenas nesse facto resultam. No caso de hoje, falaremos de adolescentes que, nesta fase da sua vida, deveriam pensar em tudo menos numa gravidez. Porém, a vontade imensa de ter um bebê pela parte de um, em colisão com a gravidez não desejada por parte de outro, vai fazer com que o rumo desta história tenha um final trágico. Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime, um canal português e em português que fala de casos criminais no mundo. Se gostas deste tipo de conteúdo, peço já no início que deixes o teu like, subscrevas o canal se não és inscrito e atives as notificações para que sempre que eu posto aqui um vídeo novo, o YouTube te convoque e venhas assistir comigo. Portanto, e desta forma também me ajudas a crescer e a chegar a mais pessoinhas como nós. Aqui no canal tentamos sempre ser consistentes na postagem de vídeos e tentamos sempre postar vídeos duas vezes por semana, todas as quintas e domingos. Também costumo fazer aqui um alerta, aviso que, como qualquer caso criminal, aqui fazemos descrições que podem chocar as pessoas mais sensíveis e eventualmente até despoltar alguns gatilhos. Então, se achas que não estás no teu melhor momento, talvez seja melhor assistir a outro vídeo, temos mais vídeos aqui no canal, ou até mesmo a outro tipo de conteúdo. E agora, sem mais demoras, vamos apanhar o avião e vamos voar até Draper, que é uma cidade localizada no condado de Salt Lake, no estado norte-americano do Utah. E vamos conhecer a história de uma menina cujo seu maior sonho era ser mãe um dia. Anne Grace Kasperzak, mais conhecida como Annie Kasperzak, nasceu a 10 de janeiro de 1997 no Utah, Estados Unidos. Mas antes de conhecer aquela que viria a ser a sua família por adoção, a família Kasperzak, a Annie teve uma vida repleta de abandono e negligência devido ao uso de substâncias ilícitas por parte da sua mãe biológica, que acabaria eventualmente por a abandonar e Annie entrar no sistema de adoção por volta dos 4 anos de idade. Mas infelizmente muitas famílias não estão preparadas para lidar com crianças com traumas demasiado profundos que essas curtas vidas carregam. Sempre que entrava numa família de acolhimento, rapidamente era então devolvida ao sistema. A sua vida começa então a mudar quando conhece a assistente social Verónica Kasperzak. Verónica era realmente a responsável pelo processo de muitas crianças que, devido a um motivo ou outro, eram encaminhadas então para famílias de acolhimento e cabia à Verónica supervisionar esses pais de acolhimento e as suas casas. Porém, depois de se inteirar ali do processo todo de Annie, que já passara inclusive por 5 casas diferentes e saber toda a história da menina, começa a criar laços com a criança que também retribui esses sentimentos e se começa a pegar a Verónica. A mulher, uma recém-formada, grávida de 6 meses e mãe de um bebê de 2 anos e meio, depois de conversar então ali com o seu marido, o Denis, a incentiva a trazer Annie para casa, para junto deles e nessa altura dá também início ao processo definitivo de adoção de Annie. Então, finalmente, aos 9 anos de idade, a menina junta-se àqueles a quem chamaria de pais. Embora o comportamento de Annie não fosse dos melhores, ela aos 10 anos ela é diagnosticada com um transtorno de apego reativo, onde ela sempre desconfiava, ela sempre esperava que a desiludissem, ela não acreditava nas pessoas. Ela estava sempre à espera que se fartassem dela e que a mandassem embora. Mas isso não aconteceu com os seus pais adotivos, que apenas lhe davam amor e educação. Rapidamente a Annie então começa a ser uma criança normal
e assume imediatamente o papel de irmã mais velha para os seus dois irmãos bebés, que ela realmente amava de paixão e protegia sem limites. Segundo o diário que Annie escrevia e que mantinha bastante atualizado, bem como todas as conversas com todos que a rodeavam, amigos e familiares, Annie sempre manifestou a grande vontade de ser mãe e ter realmente a sua própria família. E embora fosse uma adolescente que gostava de estar com os seus amigos, de ouvir música, gostava muito de animais, gostava de sair para se divertir, ela mantinha constante esse sonho urgente de ser mãe e ter uma família, algo que ela pudesse dizer que era dela, que ninguém pudesse tirar, nem mesmo o sistema judicial. Tudo isto muito provavelmente por causa do trauma que tinha tido ao ser separada ou abandonada pela sua própria mãe biológica. 3 anos depois de Annie se juntar à família, ela sofre mais um desgosto. Os pais então decidem divorciar-se e cada um seguir com a sua própria vida. Mas essa decisão para Annie implicava mais uma grande mudança, não só da presença diária de ambos os pais, portanto juntos, como a mudança de casa, de escola e inclusive de amigos. E depois disso também tinha que lidar com o facto de tanto a mãe como o pai seguirem as suas vidas ali passado algum tempo com uns novos companheiros. Portanto, ela acabava por ter dois pais e duas mães, ou um pai, uma mãe, uma madrasta e um padrasto. Quando tinha 15 anos, a Annie confessa à mãe que ela e o namorado, que era um colega de escola, o Chris Bagshaw, de 14 anos, pretendiam iniciar ali a sua vida íntima. Imediatamente a Verónica, então, para não ter surpresas, compra um anticoncepcional para que Annie, então, comece a tomar diariamente para evitar aquilo que a jovem tanto ansiava, que era uma gravidez. No dia 10 de março de 2012, à noite, quando Verónica vai ao quarto da filha para lhe dar as boas noites, depara-se com a cama feita e não encontra a Annie em parte alguma da casa. É então quando vê uma carta que a Annie tinha endereçado para si, e nessa carta ela diz que vai fugir e que não quer que a procurem. Ela afirma que estaria então àquilo que a mãe entende como grávida, porque ela apenas escreve um G grande, portanto a mãe depreende que ela queria dizer que estava grávida e que queria formar a sua própria família longe dali. Verónica fica em pânico, liga automaticamente então para a polícia para dar conhecimento da fuga da sua filha. Rapidamente, então, um agente desloca-se até à casa de Verónica, que entretanto faz um telefonema para Chris Bagshaw, o namorado, e pergunta-lhe se sabe onde está a Annie, se ela está com ele, que quer que ela volte para casa imediatamente. O Chris diz-lhe que falara realmente com a Annie algumas horas antes, mas que de facto que agora não estava com ela, mas que ela que lhe tinha dito ou lhe tinha falado de uns planos para fugir com o LG, mas não sabia de mais nada. Mas quem era o LG? A polícia, entretanto, então chega à casa de Verónica e, através de um rastreador de telemóveis, portanto, de localização de telemóvel, tipo findme.com, conseguem aceder à localização do telemóvel de Annie, que não estaria muito longe ali da casa da mãe. Mas de repente, portanto, ele começa a acelerar muito, como se estivesse quase num carro em andamento, e de repente o sinal desaparece. Portanto, tanto a polícia como Verónica passam então essa noite a procurar pela Annie ali nas redondezas de onde o sinal tinha sido emitido pela última vez. Mas na manhã seguinte regressa à casa sem ainda ter realmente novidades nenhumas sobre o paradeiro de Annie, só lhe restava esperar que a polícia lhe dissesse que a tinha encontrado ou até mesmo que ela voltasse para casa. Nesse mesmo dia, um homem que fazia ali a sua corrida matinal numa zona remota nos subúrbios de Salt Lake, que quando vai então a atravessar ali uma ponte pedestre que existe sobre o Rio Jordão, se depara com uma poça imensa de sangue. Ele não sabe o que fazer, mas quase por instinto marca o 911, nem certeza se aquilo seria algo para alarme ou se era realmente ali só sangue de algum animal.
Pouco tempo depois, o detetive Derek Johnson, bem como a equipa forense, chega ao local que começa a analisar. Além de realmente haver ali aquela grande quantidade de sangue, que imediatamente é ali confirmado que se tratava realmente de sangue humano, algo mais chama a atenção da polícia, que era uma sapatilha, portanto um ténis vermelho que estaria preso uns galhos um pouco mais abaixo junto à água. A polícia pede então a intervenção de um helicóptero para sobrevoar ali a zona do rio para tentar perceber se existe ali mais algumas evidências ou até mesmo algum corpo que estivesse ali nas margens. E é quando então recebem uma indicação de um corpo de uma mulher 1,5 km abaixo no rio. Rapidamente então o detetive Johnson dirige-se para o local onde encontra de facto o corpo de uma mulher. Mas eles não conseguem determinar ali com exatidão nem portanto, a sua origem, nem a cor, conseguiam ver a cor da pele pela cor das mãos, mas portanto o rosto não sabem identificar ali a idade da pessoa, porque eles presumem que seria entre os 30 os 20 e os 30 pelas mãos, mas não consegue efetivamente dar ali uma idade quase exata, porque a cabeça da mulher tinha sido brutalmente massacrada, portanto ela estava completamente desfigurada, tanto na face como no crânio, portanto era completamente impossível dizer que idade teria. Mas é quando algo chama a atenção então do detetive. A mulher calçava apenas um ténis vermelho, portanto eles tinham encontrado a pessoa portanto, que tinha sido agredida no local anterior onde ele tinha estado, portanto, tinham encontrado a pessoa e o local do crime. Toda aquela situação impressionou todos os policiais ali no local. A Draper era uma cidade de 45 mil habitantes, era uma zona familiar, de baixa criminalidade e aquele tipo de crime nem sequer se lembram de existir. Portanto, ninguém acreditava que realmente pudesse acontecer ali algo tão brutal naquela terra. E rapidamente então a notícia espalha-se e salta para os noticiários da televisão. Verónica percebe-se, vê na televisão e entra em pânico. Automaticamente liga então para a esquadra de Draper, portanto, expõe ali a situação e pouco tempo depois o próprio detetive Johnson se dirige à casa de Verónica. Verónica mostra uma foto da filha, mas obviamente desta forma o detetive não consegue confirmar. Portanto, o corpo estava completamente, ou melhor, a face, o rosto estaria tão desfigurado que ele não conseguiria daquela forma confirmar. Ele então pergunta-lhe se ela usava aparelho nos dentes, a mãe confirma, da mesma forma que confirma toda, portanto, a roupa sendo da filha, inclusive os ténis vermelhos. Verónica tinha a certeza de que era Annie, a sua filha, algo que se confirma depois na autópsia, que revelou que Annie então terá perdido a sua vida devido a inúmeras fraturas no crânio. Demonstrou também que tentou defender-se devido aos ferimentos que tinha nos braços, portanto, ela terá tentado defender-se, mas infelizmente Annie perdeu essa luta. Também é revelado que, contrariamente àquilo que Annie insinuara na carta dirigida à mãe, ela não estava grávida. Os detetives começam então a entrevistar os amigos da jovem, que se mostram ali extremamente chocados, como toda a gente, com o ocorrido e confirmam que Annie teria dito que estava grávida, não era segredo entre os amigos, e que Chris, portanto o seu namorado, era o pai. E que, muito embora ele não tivesse aceitado muito bem inicialmente essa ideia, ela tinha a certeza que ele iria ser um ótimo pai no futuro. A polícia então está pronta para ir falar com Chris Bagshaw. Porém, o rapaz adiantou-se e ligou para a esquadra e pede então para falar com os detetives encarregues do caso. No telefonema, Chris conta exatamente a mesma coisa que contou a Verónica, que na noite que Annie fugiu, ele diz então que ela decidira fugir com o LG, mas ninguém sabia quem era o LG. Ninguém conhecia nenhum LG,
mas realmente no diário de Annie, que entretanto a mãe forneceu à polícia, eles conseguem ver mencionado, sem qualquer alusão a assunto, tinha apenas escrito aleatoriamente portanto, no cabeçalho de uma das páginas, LG igual a Leighton Jaden. Portanto, mas este era um nome que a polícia não conseguia encontrar em ninguém ali nas redondezas. Os detetives então vão até à casa do pai de Chris, onde ele morava, para recolher então o depoimento por escrito dele, onde ele dá então o seu alibi, que era a sua avó. O pai teria então saído com uns amigos e teria encarregue Chris de ficar responsável por tomar conta da avó, que seria uma senhora já com alguma idade e que necessitava de alguns cuidados especiais. Mas no meio da conversa, o detetive Johnson repara num pormenor ou por maior. Portanto, repara que Chris tem calçado uns ténis novos, portanto, eram todos brancos e novos, portanto, ele via-se que eram uns ténis novos e pergunta-lhe, inclusive, o que é que tinha acontecido com os ténis velhos e se lhes podia mostrar. E o rapaz acaba por mostrar, e depois de lhes mostrar, então, o policial ou o detetive terá dito se ele não se importava que eles os levassem para análise. Não sem antes fazer uma revelação no mínimo estranha. Ele diz que é possível que encontrem sangue de Annie nos ténis, porque ele, uma semana antes, a Annie tinha sangrado do nariz e tinha-lhe sujado os ténis. O amigo Spencer Clydell estaria, portanto, também junto com eles e teria presenciado a situação, portanto, eles poderiam falar com o amigo que iria comprovar isso. Obviamente que o Chris não precisava de dizer isso à polícia, porque imediatamente assim que saíram dali, eles dirigiram-se à casa de Spencer. Ao ser interrogado, o rapaz tem ali uma postura um pouco arrogante, está a ser interrogado, mas está constantemente a digitar mensagens, a receber e enviar mensagens no telemóvel. Quando os detetives lhe perguntam sobre o facto de ter assistido realmente ao sangramento nasal de Annie, ele responde que sim, que se lembra ou que tem uma vaga ideia dessa situação ter ocorrido a semana anterior. Quando lhe perguntam onde estava na noite em que tudo ocorreu, ou portanto, neste caso, a Annie desapareceu, ele diz que estaria com o seu irmão, mas todo este interrogatório o rapaz não largava o celular até que o detetive o chamou a atenção e lhe pede então para ver o que é que ele tanto digitava. As mensagens eram trocadas com várias moças, com várias jovens, mas também com Chris, que lhe dizia que eles tinham levado os ténis e para ele confirmar que Annie tinha sangrado, portanto, na semana anterior e que lhe tinha sujado os ténis, tal e qual como ele tinha dito aos detetives. A polícia então percebe, mas não pode fazer nada, pois aquela situação, por flagrante que seja ou que pareça, não provava nada. É quando então recebe uma chamada da esquadra de uma cidade vizinha que tinha detido uma mulher por fraude e que essa estava prestes então a ser ali presa quando afirmou que tinha uma informação muito importante relacionada com a morte de Annie Kasperzak e que estaria disposta a trocá-la pela sua liberdade. O detetive Johnson vai imediatamente então até essa cidade para recolher o depoimento de Joanne Franklin. A jovem afirma então que terá visto Annie na noite do seu desaparecimento na casa de Daniel Ferry, um homem de 31 anos que era bem conhecido ali da polícia local relativamente ali ao uso e venda de substâncias pouco lícitas. Portanto, estariam todos ali numa festa na casa então desse Daniel, onde estariam todos a beber e a usar então as tais substâncias ilícitas. E quando é questionada ou confrontada com o nome LG, a moça afirma que então a Annie estaria acompanhada com um rapaz que ela presumia que fosse então esse o LG. Afirma então que o Daniel Ferry teria demonstrado ali bastante interesse em ter relações íntimas com Annie, mas ela tê-lo-á descartado, o que teria deixado então o homem extremamente furioso, que a terá arrastado para fora da casa e que a teria então agredido.
Portanto, e ela presumiu que o final teria sido aquilo que aconteceu. Daniel, então, é detido, é levado para a esquadra, mas diz que não conhece nenhuma Annie nem nenhum LG. E é então emitido um mandato de busca à sua casa. E surpresa! No corredor, uma carpete tinha sido arrancada. No chão havia, inclusive, indícios daquilo que parecia sangue. Algumas paredes pareciam ter sido pintadas de fresco e algumas ainda tinham alguns salpicos daquilo que parecia sangue, sabem? Tipo como se alguém tivesse a tentar limpar uma cena de crime. Obviamente, então é coletada uma amostra desse sangue. A polícia consegue ainda encontrar, portanto, alguns salpicos, como eu disse, numas paredes, portanto, conseguem recolher uma amostra de sangue que vai para análise. O tempo vai passando até que o resultado do ADN retorna, mas infelizmente ou felizmente não coincide com o ADN de Annie. Nada no apartamento de Daniel Ferry indicava a presença de Annie. Posteriormente, então, sabem que efetivamente o Daniel teria então agredido de facto uma mulher e Joana terá confundido essa mulher com Annie e o homem que ela terá dito que poderia ser então o tal LG também é identificado, mas ele diz que não se chamava LG e o nome dele não tinha nada a ver com isso, portanto, e que nunca tinha ouvido falar em nenhum LG. Contudo, as acusações contra ela são retiradas e ela não é presa por fraude. A polícia parecia então não ter ali mais por onde se virar, e é quando o detetive Johnson é promovido a sargento e chega então à esquadra uma nova detetive, Jacqueline Moore, uma ex-colega de Jason, que viria então ocupar o lugar deixado por Jason pela sua promoção. Mas apesar disso, Jacqueline contava sempre com a ajuda e com o apoio do colega em todos os casos, nomeadamente e principalmente o assassinato de Annie, que agora estagnara. Pouco tempo depois de chegar à esquadra, a detetive perde ali o seu aliado no departamento, o agora sargento Derek Johnson, que alguém tinha tirado a vida enquanto ele tentava ajudar esse alguém. Portanto, ele teria parado junto de um carro que ele pensou que precisassem de ajuda, eles teriam tirado uma arma e tê-lo-iam, portanto, disparado contra ele. Esse disparo fez com que a bala atravessasse junto à costura do seu colete e terá sido atingido na aorta, provocando-lhe assim a morte. Sem o seu aliado que a pudesse pôr a par de todos os pormenores do processo, a detetive Jacqueline, decide então começar tudo de novo a partir do dia do desaparecimento de Annie e centra novamente a sua atenção no namorado, no Chris. Mas o Chris já não morava com o pai, porque pouco tempo depois da situação ter ocorrido, ele mudou-se para o Colorado para viver junto da sua mãe. E quando foi contactado telefonicamente, não mostrou muito interesse em colaborar com a polícia. Os ténis do Chris são também enviados novamente para análise e sujeitos a outro tipo de exames que indicavam realmente que na sola do ténis que a sola do ténis teria estado em contato com uma grande superfície coberta de sangue, mas que devido ao facto de terem sido lavados e provavelmente desinfetados, apenas conseguem indicar que havia ADN masculino e feminino, mas não conseguem extrair nenhum perfil para poder comparar com o perfil de Annie. É também feito um rastreio então dos telemóveis de Annie e de Chris nessa noite e ambos eram apanhados pelas mesmas antenas nos mesmos horários. Para os peritos aquilo só tinha uma única explicação, eles estavam juntos, portanto. Mas houve realmente naquela noite algo que se destacou e que conseguiu efetivamente colocar o Chris no local do crime naquela noite e àquela hora, que foi a chamada que ele recebeu e atendeu da Verónica, da mãe da Annie, e não havia dúvidas. É com isto que Chris é preso e acusado de homicídio em primeiro grau e é trazido de volta portanto, do Colorado, onde estava, para o Utah e permanece sob custódia.
Algum tempo depois, então, o companheiro de cela pede para falar com os detetives e conta-lhes tudo aquilo que o Chris se gabava de ter feito. Naquela noite, então, o Chris diz que atraíra a Annie para o local com a desculpa, então, de fugirem os dois e de criarem o bebê longe dali. Quando a Annie chegou, ele estava no local já a tentar escavar com uma pá que ele tinha levado consigo para tentar escavar um local que ele disse que era um local para eles dormirem, mas que no fundo seria para servir de sepultura dela. Contudo, a terra ainda estava congelada, portanto, ali é uma zona que cria muito gelo, portanto, na altura do inverno, e ele não conseguiu então abrir esse buraco que pretendia. Eles começam, entretanto, ali a discutir. Ela terá então, inclusive, dito que ele afinal não queria saber do bebê para nada, que se ia embora. E quando vira costas, ele desfere-lhe então um golpe na nuca com a própria pá e a partir da primeira pancada ele não parou mais até que ela parasse de respirar. A defesa alega que um rapaz de 14 anos nem sequer sabe pensar direito ainda e que ele realmente terá perdido as rédeas e depois de realmente ter dado ali a primeira pancada terá perdido a noção. Eu acho que mesmo uma criança de 14 anos tem noção do que é certo e do que é errado, porém, ok. Mas que eles também afirmam que nada teria sido premeditado. Mas e a pá? A pá, como é que a pá tinha ido ali parar? Eles alegam que a pá estaria por ali, mas aquilo é um local ermo, é um local apenas de caminhadas. Quem é que ia levar uma pá que estaria exatamente naquele local que lhe serviria? E aliás, ele confirmou ao tal companheiro de cela que levou realmente essa pá com o intuito de cavar ali uma sepultura, porque ele não queria de todo um bebê na sua vida. Aqui uma pequena adenda, que esse detido que confirmou isso à polícia, ele não teve qualquer tipo de benesse, ele penso que estaria só detido porque a mãe denunciou que ele teria fumado cannabis dentro de casa, portanto terá sido por algo desse género, ele não usufruiu de nada, portanto ele foi solto no dia seguinte porque tinha que ser solto no dia seguinte, portanto nada ele não teve qualquer tipo de benesse ao estar a dizer isso, simplesmente quando ouviu aquele relato daquele rapaz ficou simplesmente chocado com o que estava a ouvir e que realmente não era uma situação normal e daí então ter decidido falar e tentar por ele também fazer um pouco de justiça para aquilo que tinha sido feito contra a Annie. Com isto tudo já se tinham passado alguns anos, portanto o Chris nesta altura estaria com 17 anos, quase a fazer 18. A questão agora era saber se ele era julgado como menor de idade ou como adulto. A diferença é que, sendo julgado como menor, ele ficaria num centro correcional até aos 21 anos e depois disso voltaria à sua vida. Se fosse como um adulto, poderia apanhar prisão perpétua, portanto, o limite seria a prisão perpétua. O juiz, depois de ouvir então ali as duas partes, onde a Procuradoria junta um relatório, inclusive, é do FBI, com o perfil de Chris, e que afirma que ele é uma pessoa que, caso futuramente fosse contrariado por uma mulher com quem mantivesse um relacionamento, haveria uma grande probabilidade de voltar a matar, porque ele não podia ser contrariado. E também devido ali à brutalidade com que tudo se desenvolveu, o juiz então decide que Darwin Christopher Bagshaw seria então julgado como adulto sob a acusação de homicídio em primeiro grau. O julgamento é marcado então para o dia 7 de março de 2016, contudo, alguns dias antes e com o acordo da família de Annie, Chris aceita declarar-se como culpado, evitando assim um julgamento. No dia 25 de abril é sentenciado então com a prisão perpétua, com a possibilidade condicional depois de cumpridos pelo menos 15 anos. Bom,
Este foi o caso de hoje, foi uma pena curtinha, penso eu, para um homicídio premeditado, quanto a mim, mas enfim, é um crime bárbaro cometido por uma criança de 14 anos, hoje é um adulto, enfim, digam-me lá vocês aí, por favor, nos comentários, se acham que foi justa esta pena. Deveria ou não deveria ter sido julgado como um adulto, porque ele ainda não era, efetivamente, faltavam uns meses, só para eu saber a vossa opinião. E se vocês então chegaram até aqui, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal se não é inscrito e ativar todas as notificações. E já agora envia também para 5 amigos que gostem deste tipo de conteúdo, porque assim vai me ajudar muito. Eu fico por aqui então. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.